Olá, estamos de volta no Panorama Contábil Cristiane Borges da Supreme Contabilidade. E puxando o gancho do último programa que a Ângela falou sobre médicos, dentistas, regularização, se é melhor pessoa física ou jurídica, hoje a gente vai falar de regularização de empresas. Primeira coisa, para abrir uma empresa, a gente já falou em outros quadros sobre a forma de tributação, sobre a forma societária da empresa, se você vai ser empresário individual, limitada, etc. Hoje a gente vai falar especificamente do que você precisa para abrir uma empresa, para regularizar uma empresa. Para abrir uma empresa, normalmente o seu contador vai pedir os seus dados pessoais, CPF, RG, assim como a gente falou do MEI da semana passada, declaração de imposto de renda, endereço da sua residência e o seu endereço comercial, que vai ser o endereço da sua empresa, e alguns outros dados que vão compor as atividades da sua empresa. Então, por exemplo, pegando o mesmo gancho do médico, do dentista da semana passada, a atividade que a gente chama de CNAE, que é o Código de Atividade na Receita Federal, vai ser uma atividade com um código específico da própria Receita Federal, que é um cadastro do IBGE. Com base na atividade da sua empresa, o seu contador vai te mostrar as melhores formas de tributação, aonde que você vai pagar menos imposto, e aonde você vai ter menos encargos sociais no caso de contratação de empregado. Sobre as tributações, a gente já falou em encontros anteriores, então hoje eu vou focar mais na questão da regularização e abertura da empresa mesmo. Qual que é o processo? Você tem que registrar a sua empresa na Receita Federal. Se você for comércio ou indústria, tem que registrar no estado, que aí você vai ter uma inscrição estadual. Você tem que fazer o registro na prefeitura do seu município, e aí, quando a gente fala de prefeitura, a gente abre um parênteses, porque cada prefeitura tem uma legislação diferente, assim como os estados. Então, sempre o seu contador tem que consultar a prefeitura primeiro para ver se naquela cidade você pode exercer aquela atividade desejada. Porque tem determinadas atividades que não podem ser exercidas naquele determinado local. Vou dar um exemplo. Se você está abrindo uma indústria, por exemplo, se pressupõe que vão parar caminhões na sua rua para carregar mercadoria, para levar para o seu cliente. Se for uma via estreita, a prefeitura não vai te dar o alvará de funcionamento naquela rua, porque ela não comporta um caminhão parado naquela rua, ou pode atrapalhar o trânsito, pode ter N possibilidades. A orientação é sempre consultar a prefeitura do seu município para ver se na sua região, no seu endereço, é possível ou não ter a sua atividade. Outro ponto importante. Quando você vai abrir, por exemplo, um comércio, uma indústria, você tem inscrição estadual e você tem que ver a legislação do seu estado. O que acontece? Hoje todo o processo é integrado, Receita, Estado, e alguns municípios também já são integrados. Quando a gente faz o cadastro na Receita, ele automaticamente já manda uma validação para o posto fiscal da sua jurisdição, que vai de acordo com o CEP do seu comércio, da sua indústria. Eles vão analisar alguns pontos e esses pontos são cuidados que vocês devem ter. Por exemplo, se você tem uma empresa que já falida no seu CPF, normalmente o Estado não libera que você abra uma nova empresa. Então você tem que ficar atento a isso e informar isso para o seu contador. Sempre é importante informar para o seu contador quando você vai abrir uma empresa quais são o histórico das empresas que vocês já tiveram no passado e se tiveram ou não. Porque isso pode ou não gerar alguma exigência no Estado e retardar a abertura da sua empresa. Uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem é: tenho restrição cadastral no meu nome, eu posso abrir uma empresa? Pode. A restrição cadastral vai te dar problema quando você for abrir uma conta jurídica, quando você for solicitar um crédito no banco. Mas para a abertura de empresa, isso não vai impedir você de abrir a empresa, a não ser que você tenha débitos com o fisco. Então, se você tiver débitos municipais, federais ou estaduais, isso sim pode gerar uma exigência na hora de abertura da empresa. Outra pergunta que normalmente vocês fazem para o contador quando vai regularizar uma empresa. Eu abri a empresa, agora eu decidi que eu vou colocar mais uma atividade. Tem que fazer uma nova alteração. O processo é idêntico da alteração. Você tem que preencher os mesmos formulários, nos mesmos órgãos e protocolar nos mesmos lugares. Então, assim, o trabalho de se fazer uma abertura, de se fazer uma regularização dessa empresa, uma alteração, é o mesmo. Cris, e o encerramento?
Porque normalmente, antigamente, o encerramento demorava às vezes anos. Eu demorei 3 anos para encerrar uma empresa. O contador me enrolou, realmente é isso? Não, antigamente realmente demorava muito para se encerrar uma empresa. Hoje, principalmente as empresas que estão no Simples Nacional, que são pequenas e médias empresas, é muito mais tranquilo se encerrar uma empresa. Se você pagou seus impostos todos em dia, não tem nenhuma restrição na sua empresa, não tem nenhuma pendência, normalmente o encerramento em no máximo 2 meses está concluído, tanto na Receita Federal, Junta Comercial e Estado. A Prefeitura vai ser sempre o último passo. Então, depois que se encerrar todos os órgãos, é que se encerra a Prefeitura. E aí tem que se olhar a legislação de cada município sempre. Abrir a empresa, o que mais precisa? Precisa providenciar as licenças para o seu negócio. De acordo com cada atividade, existem licenças determinadas. Alvará de funcionamento sempre, em qualquer atividade, é necessário alvará de funcionamento da Prefeitura. Por isso que a gente recomenda que se faça a pesquisa antes da abertura. Alvará de funcionamento é necessário sempre, para qualquer tipo de empresa. Ah, mas eu sou prestador de serviço, eu tenho um escritório de contabilidade, por exemplo. Eu preciso de alvará? Precisa, porque você tem um estabelecimento e que você tem empregados e que você tem que seguir normas de segurança, por exemplo. Alvará de bombeiro é necessário? Normalmente, para a maioria das empresas, sim. Se você tem uma estrutura onde você tem empregados, você precisa ter o alvará de bombeiros, no mínimo, para saber aonde colocar corretamente o extintor de incêndio e que tipo de extintor você tem que colocar. Na verdade, antes de você montar o seu negócio, você tem que ficar atento nas normas de vigilância sanitária, porque tem casos que a pessoa monta um restaurante, por exemplo, e aí ela monta, gasta um dinheiro enorme para montar o restaurante, a equipar a cozinha, tudo, e quando chega na vigilância sanitária, ela identifica que tem itens lá que está totalmente em desacordo com a vigilância e que não tem como ela operar com aquele item daquela forma. E tem que gastar um dinheiro de novo para refazer tudo que já foi feito, ou refazer parte do que foi feito na sua cozinha, no seu estabelecimento. São temas que vocês devem ficar atentos, porque a parte de vigilância sanitária mexe com a estrutura do seu estabelecimento, assim como o alvará de funcionamento também. Então, cuidado e sempre utilize a orientação de um contador, que ela é a pessoa especializada que pode te orientar em todos os aspectos da sua empresa, seja na abertura, na regularização, no encerramento ou no dia a dia. Então, consulte sempre o seu contador. Tenha sempre um contador de confiança e um contador que seja realmente o seu parceiro. Que ele realmente olhe para o seu negócio, não só na questão tributária, trabalhista, contábil, mas principalmente ele olhe o seu negócio estrategicamente com você e te mostre sempre quais os riscos que você tem no dia a dia. Esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham aproveitado bastante e na próxima semana a Ângela está de volta no quadro Panorama Contábil com muito mais informação para você que é empresário e empreendedor. E se você tiver mais alguma dúvida sobre o tema, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 11 2387 6661 ou no nosso e-mail contato@supremecontabilidade.com.br. E não se esqueça, toda segunda-feira às 21 horas na TV aberta, agora que são elas e Panorama Contábil.